Olá, pessoal! Que bom a gente estar de novo juntos para ir aprendendo cada vez mais. E cada vez que eu faço algum tema, eu aprendo também alguma coisinha, pesquisando de novo, enfim. Hoje, dia 15 de outubro de 2021, Dia dos Professores. Parabéns todos, para sempre, bênçãos divinas. Então, nós já tínhamos conversado sobre o orar, sobre como é a força da oração, é, o alcance, o uso da mente na oração, enfim, toda essa parte mental, a atitude mental, como devemos fazer, isto já foi, mas agora nós vamos falar de outros detalhes técnicos mesmo para quem ora em casa, com a família, para quem frequenta uma oração em conjunto. Então, nós vamos falar sobre direcionar os pedidos que temos que fazer. Muita calma nessa hora, porque tem certas coisas que precisam tecnicamente conhecer melhor para render mais. Então, vamos a isso. Nós já tínhamos falado em outra oportunidade que existe a instituição divina socorrista. Sim, trabalhadores encarnados e desencarnados, sim. Mas agora nós vamos também lembrar que na justiça divina nós temos a instituição intercessora, a gente apelando por outros, eles do outro lado apelando por alguém na carne, enfim, irmão apelando por irmão. Esta parte faltava detalhar. Então, quando um espírito desencarnado pode ajudar outro, está fazendo a intercessão por ele, sim, só lembrando. Não vai falar que a sua oração foi fraca. Temos ainda que lembrar que quando a justiça divina pesa, conta, mede e diz não, tudo cessa, tudo para, todo aquele trabalho. Quando a gente apela para a lei funciona. Quando a justiça dá a ordem que sim, o pedido vai seguir em frente. Se a gente não apela para a justiça divina, por favor, se for possível, porque existe esta possibilidade. Há, de alguma forma, oportunidades para que alguém fique até devendo, não é uma palavra muito boa, mas assim, fica na conta favorável para que aquele pedido seja atendido e depois revisto, enfim. Mas se não apelarem, ela não funciona, essa intersecção. Aí, desta humanidade, se não fosse essa instituição divina, socorrista, que tem trabalhadores de todos os lados, e os dons no meio fazendo o intercâmbio, puxa vida, olha só, a gente pede, através dos dons, outros espíritos ouvem o uso da mente, então, nunca a gente pode achar que não seja necessitado, todos nós somos, se pararem para pensar. Oswaldo Polidoro, nosso irmão, restaurador de tudo, ele fazia muita ênfase, ele falou, eu não fiz esta roupa que eu estou usando. Não fui eu que fiz o sapato que eu estou calçando, nós todos precisamos uns dos outros. Então, ninguém se ache poderoso sobre a terra. Então, para completar, vamos lembrar que os 4 principais elementos da face da terra não fomos nós que fizemos e precisamos deles. A terra em si, o ar que respiramos, o sol que nos dá sustento, calor, energia, fotossíntese nas plantas, enfim, o ar, a terra, o sol e a água. Sem um destes, qualquer um deles,
a vida acaba e então a gente humildemente, quando está como agora, faltando água, por falta de chuva, a gente começa a apelar. Então, é isso mesmo, peçamos a Deus porque é necessário. De todos os pedidos que são feitos a Deus, ele em si não se manifesta pessoalmente, isso não é cabível, ele é onipresente e infinito afora, virão os resultados, os trabalhos pedidos através de escalões, como a gente conversou muito quando foi feita a descrição das legiões, todas as legiões. Então, temos mesmo que pedir a Deus, mas lembrando disso, que haverá trabalhador dos escalões. Ninguém recebe direto de Deus. Então, esta lei de escalonamento de alto a baixo vai funcionar, de baixo para cima na hora do pedido, tudo isso é muito importante, para quê mesmo? Para a gente não levantar o narizinho, não ter orgulho de, eu não preciso de ajuda, o quê? Então, lembrando que cada um é diferente um do outro, cada um vem de uma faixa, de um histórico espiritual, de um nível hierárquico. Cada um veio daquele nível, naquele plano, quando veio para a carne. Quando saiu do mundo espiritual, saiu de um plano. Então, este plano, subplano, tem um teor vibracional, e quando a gente faz um pedido a Deus, sai um filete de luz muito rápido, que vai. É eletromagnetismo, não é um fio. Deixa eu me expressar melhor para não acharem que é um fio, é um lampejo eletromagnético que vai até o posto de recolhimento de pedidos, justamente daquele local de onde cada um saiu. Eu saí de um nível, cada um de vocês saiu do próprio nível, bate lá, lá eles recebem o pedido que a gente faz, e de lá, não importa, eles vão mandar, vão tomar providências, porque vai primeiro haver aquela peneirada do que Deus pode mandar, certo? Então, depende do que cada um vem, de onde vem e como vem este pedido. Então, este pedido da subcrosta, da sombra, é lógico que os que estão lá estão pedindo mentira daqui, mas vai haver o peso e a medida para a gente receber aquilo se estiver na hora. Mas é para pedir. Eu vou ficar sem pedir porque quando tiver na hora alguém vem. Não, é aquele desespero. Eu me arrependi, pensei, cogitei no que pode ser o motivo de eu estar aqui, e aí neste pedido o socorro pode vir de mais alto. Se vem de mais alto também, os que são de mais alto vão pesar e medir o pedido. Se o pedido é decente, já comentamos, o pedido bate lá naquele plano, senão nem vai, porque se a gente pede alguma coisa que está contra a lei, nem, nem sobe o pedido. Mas se o pedido é válido, vai lá onde estão as nossas fichas. Muito pouca gente sabe que nós deixamos ficha. Naquela ficha está onde nós encarnamos, em que casa estamos, com que idade estamos, tudo o que temos feito é uma ficha que temos, e dá para saber se estamos na carne, se vamos voltar logo para o mundo espiritual, se vamos subir ou ficar no mesmo plano, voltaremos, perdemos tempo, né? Ou a gente vai descer, enfim, está tudo lá. Não se esqueçam, a organização do outro lado é maravilhosa, maravilhosa, não falha. Então, vamos manter em mente uma coisa: qual é o motivo do pedido?
Antes que lhe peçais, sabe Deus do que tendes necessidade, porque ele é íntimo a vós. Ah, isso é lógico. Mas escutamos várias vezes: filhos, peçam, porque eu quero que vocês aprendam a pedir. Pensem antes, para que não se arrependam daquilo que pediram. Pensem muito, cogitem, usem o livre-arbítrio e usem o discernimento, o tão importante discernimento. Isto que eu estou pedindo vai valer a pena no futuro? Enfim. Então, quando eu me dirijo a Deus em um pedido qualquer e não recebo, pedi e não veio, algo está da minha parte truncado. Ou eu não tenho merecimento para receber o que eu estou pedindo, ou o grande problema é aquilo que eu estou pedindo não é o que é certo. E pedir, só pedir, não é merecer que faz com que o pedido aconteça. Quem nada procura dar, nada com certeza vai receber em troca. Outra vez o nosso grande irmão Oswaldo Polidoro, nessa hora que a gente lembra da oração de São Francisco, é dando que se recebe, menos os lutadores de boxe, porque aí não é bem-aventurado, não, receber de volta. E ele gostava muito de lutas de boxe. Então, vamos sempre ter em mente esta segundo o merecimento, porque fazer um pedido, eu queria pedir pelas crianças do mundo parado lá, para as crianças merecedoras de ajuda, sempre esta palavra tem que estar em pauta, tá bom? Ok. Agora, merecimento vem através de obras, mas, puxa vida, eu não saio de casa, não sei fazer nada, o que eu posso fazer? Você pode fazer uma ajuda no social, porque você pode ser exemplo para os outros, ser fraterna. Socialmente falando, sempre foi cogitado que você pode ajudar uma casa de assistência social, que isso é muito importante, que ela estando aberta, ela precisa ter de muita mão de obra, muita sustentação para que ela continue aberta. E se a gente conseguir ajudar de alguma forma, a fraternidade enobrece o espírito e energiza o corpo, sabe? Porque a troca de energia é muito importante. Toda e qualquer ajuda sempre vai ser bem-vinda. Sabe cortar cabelo? Vai num asilo, corta o cabelo do pessoal lá. Sabe escutar? Eles gostam de contar também. Sabe ler? Vai num lugar que tem crianças e lê história para eles. Ou, como vi hoje, um aposentado engenheiro, ele senta na praça, põe uma plaquinha, dou aula particular de matemática das 9 às 11, sentado na praça. Então, quem passa por lá já fica sabendo, chama o primo, o filho, sei lá, ele te dá aula de graça. Qualquer coisa que a gente possa saber fazer, não é? E tirar o foco de nós mesmos é uma coisa importante também, porque a gente sai daquela aura de egoísmo e vai se doar durante um tempo, colocando a nossa empatia, colocando a gente, nosso pensamento no lugar do outro, o que é que seria bom, o que seria que ele estaria precisando. Nossa, isso faz milagres. Na Bíblia, em Mateus 25, Jesus deu uma lição. Vou ler para vocês o que está escrito. Porque tive fome e tu me deste de comer. Tive sede e deste-me de beber. Eu era estrangeiro e hospedaste-me. Eu estava nu e tu me vestiste. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então, os justos lhes responderão: Senhor,
Quando foi que te vimos com fome e demos de comer ou de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E vimos o enfermo ou na prisão e fomos vê-los? E o rei, Jesus, o nosso exemplo, respondeu: em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes, meus pequeninos irmãos, o que tinha sede, o que tinha fome, o que estava nu, foi a mim que fizestes. Certo? Então, uma roupa usada, uma oportunidade de fazer um alento para alguém que está triste, como eu falei, pentear o cabelo, às vezes, de uma senhorinha que está lá e não sabe se cuidar. Jesus já respondeu tudo. E, enfim, não precisa que cada um abra um orfanato, ajude um que já está aberto, ou um asilo, enfim, uma família carente. Esse que estiver agindo fora dos 10 mandamentos, para com os semelhantes, esse vai pedir o quê? Porque está sem merecimento no total. Pedir sem merecimento dá em nada, é a mesma coisa que não pedir. Soberana é a lei, a gente faz um pedido, às vezes eles vão buscar o nosso pedido raspando o tacho, a gente tem que pedir, mas não estranhe, porque às vezes o que não aconteceu pode ter sido livramento, você estava pedindo errado, por isso que a gente vai conversar sobre isso, tá? A carga energética, quando a gente pede, nossa, eu estou muito cansada, eu preciso de uma carga para suportar, né? Sim, estou cansada, perdi as energias, vem uma carga, me sinto melhor, mas se a gente não se ligar no mundo espiritual e não mantiver um contato com esses nossos irmãos que nos atendem, com quem a gente trabalha fora do corpo, 24 horas depois a gente já se exauriu de novo. Nós precisamos da oração entre irmãos. Isto é uma carga que dura, porque a gente faz amizades, tá bom? Então, os encarnados, quando vão para uma sessão divinista, eles têm que ir chegando já, graças a Deus eu estou chegando, eu vim para trabalhar. Dr. Oswaldo Cruz, um dia, olhando pela porta, ele mencionou, nossa, é tão bonito ver esse pessoal chegando, porque o ectoplasma já vem sutilmente saindo da pessoa. Não precisa nem começar a oração e eles já estão doando. Parece uma fumacinha visível pela vidência. Então, quando vão adentrando uma oração em conjunto, há espíritos especializados em ver na aura o que temos em mente e o que estamos desejando. Então, eles anotam, eles já vão dando encaminhamento, e no peso e na medida de cada um, eles vão sendo atendidos, nem que não levante a mão para pedir, pode acontecer isso. Agora, quem vai numa oração em conjunto e pede só para si próprio, só para o meu marido, só para o meu filho, é muito egoísmo, não? Não é não? É esquecer que altruísmo é muito triste. Lembra do outro. Somos irmãos, muita gente está precisando. Agora, só para pedir é egoísmo, como eu falei, mas pedir para o outro também faz um desabrochamento interno, porque a gente passa a expressar amor. Então, é importante que a gente faça a oração mais para os outros do que para si mesmo, porque tem aquela frase, né? Fazei por ti que eu te ajudarei. Ou seja, estar sempre trabalhando espiritualmente, tudo que a gente precisa vem e vem mesmo, tá? Então, outra coisa que a gente, quando fica sabendo, a gente tem uns casos, deixa eu me explicar.
Tem gente que acha bonito levantar, toda vez que vai para a oração, eu tenho um pedido para fazer, e aí fala, pedido para esse, para aquele, para aquele, para esse, não sei o quê. Só que um dia alguém falou para ela a grandiosa a realidade, quando a gente faz um pedido, obviamente os trabalhadores do mundo espiritual chamam a gente para ajudar naqueles pedidos, para que a gente ganhe ponto junto, trabalhando naquilo que pediu. E uma senhora tinha pedido para um caso de um vizinho drogado e não sei o quê. A gente perguntou por que você não pediu para ele vir. Ah, ele não vem, ele é muito drogado, está brigando. Aí foi explicado a ela. Bom, hoje à noite você conversa com ele, porque você vai sair do corpo e vai ajudar nesse trabalho. Nunca mais ela pediu, tanto assim, porque toda semana tinha um pedido, mas ela pediu por pedir, percebe a diferença? Ela não estava interessada em, não, pode deixar, o caso está muito feio. Se fosse meu filho, eu gostaria de. Pediu. Então, não sei se eu pude me explicar, mas façam o pedido com vontade, façam questão de ir junto, ajudar como pode no tratamento, no atendimento de cada um. O, é, o que também ajuda demais a gente se animar é lembrar que o tônus vibracional daquela pessoa que você pediu, por exemplo, sei lá, um tio que está no hospital, ele tem aquele tônus vibracional de estar doente, estar num hospital. Quando as equipes vão, eles não atendem só o teu tio que você pediu. Muitos que estão naquela faixa de necessidade vão receber. Vão receber também, se pediu para algum lugar, que há um foco, perceba bem que precisa ter um foco, tá bom? Já vou explicar mais daqui a pouquinho, um pouco mais sobre isso. Então, é pelo tônus, resumindo, pelo tônus vibracional de uma pessoa que você pediu, acabou atingindo outros, isso é uma realidade, e a gente dorme sem saber o quanto fez bem para tanta gente. Consultas, por exemplo, alguém que faz um pedido numa oração, ou numa oração em casa, se alguém tem algum amigo que pode falar de evidência, mesmo que você faça, você mora no Mato Grosso, você mora em Tocantins, está fazendo uma oração em casa. Ah, ninguém me falou como foi o pedido e tal, mas não precisa ninguém falar, vai ser atendido, mesmo que faça em casa. Mas eu continuo válido para essas duas partes, para pessoas que pedem só por pedir, assim, só para fazer bonito, e também tem isto de fazermos porque soube que não está bem. Esta pessoa que a gente pede, tanto faz numa oração em casa como numa oração em conjunto, não poderia estar do seu lado rezando contigo? Ora, se você pediu uma consulta dos médicos espirituais, uma ajuda dos pretos velhos, e essa pessoa não foi convidada a vir, tem um erro aí. Tudo bem que a gente não é para ser miserável para pedir a Deus, mas você deveria ter convidado, se essa pessoa pode andar, a que ela venha participar, tá bom? Porque você corta a chance, a oportunidade da pessoa se ligar a Deus, junto com outras pessoas, para juntar forças, para juntar ectoplasma, para o caso dele, tá bom? Uma coisa maravilhosa é arrependimento. Você fez um treco, qualquer que você se arrependeu, magoou alguém, e aí pede a Deus. Puxa vida, eu errei muito com essa pessoa, eu peço a Deus uma oportunidade de reparar esse erro. Então, esses precisam pedir e dizer: eu quero de Deus tudo quanto Deus queira me dar, para que eu possa ser um bom filho de Deus e reparar essa coisa que eu não fui
bom irmão dos meus irmãos. Então, até isso é bom. Agora já foi, já foi. Não. Peça oportunidade, porque às vezes não é nem com aquela pessoa, vem através de outra uma oportunidade de você ser melhor. Muito bom. Não tem nenhum de nós aqui na carne, ninguémzinho, que na família uma parte pode estar lá embaixo e a outra parte ser espírito de altos céus. Todos nós temos este equilíbrio de origens nos nossos familiares. Então, temos, com certeza, parentes que estão em condições espirituais de necessitados, assim, de alguma coisa, de encaminhamento, enfim, um passe, pensando bonito, enviando ajuda. Então, lembra do teu parente que não está legal. Pede que seja a vontade de Deus feita e nunca a nossa. Se ele estiver no hospital e estiver na hora de desencarnar, que seja feita a vontade de Deus, mas pede, sabe? Pedir a Deus é importante. Se não fosse o mediunismo, essa faculdade, posso não estar vendo, pode alguém não contar para mim, mas há o intercâmbio. Nós somos médiums, de noite eles vão vir buscar, enfim. Se não fosse isso, essa humanidade estaria abandonada, né? Então, fui a uma oração em conjunto. Pode ser em uma pequena oração em conjunto ou uma oração pública maior. É bom que cada um pense em sua casa ou no seu problema, porque conforme a gente anda nas ruas, a gente atrai. Até quem tem saúde atrai espíritos que vão para a nossa casa junto conosco. Percebem que a gente é bem alimentado, que temos saúde, eles vão, estão carentes, vão. Não precisa ter ódio, é trabalho, é uma forma de trabalhar. E o mundo espiritual é presente, então pensa bem na sua casa. Aqueles que foram em busca de ajuda, deseja gostosamente, pronto, irmão, agora estou numa oração, estou desejando que você saia da minha casa para um local melhor, onde você pode crescer, estudar, e vou ter muito prazer de fazer o seu encaminhamento assim. Então, vamos lembrar que o mundo espiritual está sempre presente e espíritos sofredores também têm multidão. Então, eles usam muito orações em conjunto, públicas maiores. Por isso que é importante a gente sair de casa. Se tiver, se não tiver, o mundo espiritual sabe com quem está lidando. Na sua cidade não tem, junta a família e faz. Mas eles trazem porções de espíritos até para você escolher um texto para fazer a oração em casa. Conforme o tema do texto escolhido, eles vão trazer espíritos que precisam ouvir aquilo para ajudar. Ou as pessoas que vêm têm ectoplasma bom de cura, ou se você é uma pessoa feliz, vão trazer tristes, deprimidos para saírem melhores, enfim. Tudo isso tem tratamento prolongado, então a complexidade de muitos casos é muito grande, muitos estão já prontos para começar a trabalhar, então eles precisam a oportunidade de trabalhar, para reencarnar também. Tem muita coisa acontecendo do outro lado que a gente nem sonha, e que fazendo oração, agregando. Bom, na verdade, onde tiver Jesus falou, né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, lá eu estarei, em meu nome, lá eu estarei. E Oswaldo Polidoro corrigiu isso. Se tiver mas pensando bonito e desejando, lá estarei também. Mas quanto mais presentes, melhor, porque junta, faz aquela corrente, o trabalho pode ser mais aprofundado, sabe? Tem serviços assistenciais que começam nessas reuniões que são coletivas e que seguem noite adentro.
socorrismo, atendimento, e a pessoa quando pede, nossa, ela vai pensando bem, sentindo bem, agindo bem, vai manter aquele contato mental com os guias e vai ser levada a trabalhar, vai ganhar ponto deste lado e do outro por esses trabalhos. Esses convites, eles não deixam de fazer, de fato, eles pedem que a gente vá junto no pedido que a gente fez, se tivermos condição. Se for muito violento para a pessoa, eles vão ter o cuidado de deixar afastado, mas, enfim, são, na maioria das vezes, participantes desses encaminhamentos. Quando o precisado ou está precisando de alguma coisa, ou não pode ir, mas tem alguém que vai pedir por ele, eu estou doente, eu não posso ir, você vai e pede por mim, seria bom que ele continuasse frequentando, porque o pessoal acha que me dá um saco de pipoca, você faz aí para mim o que eu estou fazendo de pedido, não funciona assim. Os trabalhos têm continuidade, levam tempo, se for de saúde, se for mesmo um pedido material, remete a buscar quem queira comprar o teu terreno, ou arrumar dinheiro para uma coisa que você precisa, enfim, tudo isso leva tempo. Então, seria bom que as pessoas não deixassem de frequentar, irradiando energia naquele. Não precisa ficar pedindo toda hora, pediu uma vez, eles anotam. Então, não precisa de novo e de novo. Nas falanges médicas, por exemplo, quando a gente vai num trabalho que atuam grandes equipes, porque o trabalho é maior, tem gente que foi frequentar, entrou mudinha, saiu caladinha a pessoa, ai, fiquei com dor nas costas, estou com uma dor aqui, mas tudo bem, daqui a pouco. Às vezes ela sofreu uma cirurgia que estava precisando. Os doutores olham e falam, ali, ó, ali está precisando essa cirurgia, vamos fazer nela. Então ela sai com uma dorzinha, não sabe de onde veio, mereceu uma cirurgia, eles não vão falar. Mereceu, mereceu, é teu. Então tudo isso acontece e é necessário, então. E necessário o quê? A abertura, a brecha que a gente faz para que os trabalhadores cheguem. Então, a gente tem que estar o tempo todo alerta, participante. Não é para ir lá, sentar, fechar o olho e ficar pensando que eu vou sair daqui agora, vou para o mercado, não posso esquecer de comprar. Para, né? Você fica ali presente. É importante reconhecer esta coisa de fazer girar as energias, porque a gente dá do que tem e recebe o que falta. Então, participando pelo menos uma vez, pelo menos, que é como está nos 10 mandamentos. Terás um dia na semana para descanso e recolher espiritualmente e pensar nos outros. Então, lógico, isso tudo passa a ser profundamente remédio para tudo que a gente precisa, mas o mundo espiritual sabe, se você mora num lugar distante de uma reunião, você está com um filho de 1 mês, 2 meses de idade, não dá, eles sabem, não dá. Nem eles querem, por exemplo, num dia que está chovendo tanto que é arriscado pegar no caminho um alagamento, não vai se arriscar, mas se der, se for possível, se o tempo está bom, não deixe de ir. Faz a oração no mesmo horário, se não foi, e leia um trecho de doutrina, um trecho dos livros, enfim, porque assim, presente mentalmente, entra naquela permuta e participou com ensinamentos fundamentais, não o que ouviu na sessão, mas o que leu em casa, enfim. Então, agora eu vou passar a dar dicas de quais orações pedir. Vamos aprender a pedir com a oração certinha. Na ordem
dos planos socorristas tem sempre uma oração que faz uma ligação maior. Então, saibam a quem pedir, como selecionar para merecer aquele auxílio que você está precisando. Sempre pronunciando a palavra merecimento. Se eu tiver merecimento, se a pessoa puder receber, se tiver chance, se for para o bem da pessoa, enfim. Então, se o auxílio geral me ajuda a passar essa fase, é um auxílio geral, uma inspiração, eu preciso uma inspiração para alguma coisa que vai precisar fazer, enfim, ou no sentido de respeito à doutrina do caminho, pega a oração dos apóstolos. Leia pensando em cada frase. Claro, sempre estas orações são para entrar dentro delas, mergulhar. Para auxílio de material, de pedido na empresa, o salário não saiu, o pagamento do aluguel, enfim, qualquer coisa material, ou também percebeu más influências em casa, pretos velhos, índios, hindus e caboclos. Ao meio-dia é o melhor horário. Ao meio-dia é o melhor horário, porque eles usam a energia do sol a pino para queimar as aderências negativas dos lugares, tá bom? E também, por exemplo, para problemas familiares, isso também é pesado. É um pedido que você vai fazer, quer combater um vício de alguém ou o seu próprio vício. Então, é para fazer a oração à Grande Mãe Maria, para Amparo ou para Madalena, vai bater na Marta, que agora ela comanda essas legiões, que pertenceram à Grande Mãe Maria e que acabaram de sair das mãos da Maria Madalena. A oração é essas duas, mas vai bater no trabalho que a Marta comanda, Marta Bíblica. Se você é mulher e está indo dormir, estas orações não para fazer um pedido pesado deste, porque ligar no socorrismo fazendo um pedido pesado, meio-dia, oração à Grande Mãe, um vício, um apoio para alguém que não está bem, enfim. Agora, é hora de dormir, mulherada. Oração à Grande Mãe, né? Ou a da Maria Madalena, porque antes de deitar é um momento que a gente se recolhe e entrando em consonância com essas legiões, a gente, ao dormir, sai e vai trabalhar junto. Aí é no caso de fazer ligação para trabalho. Orar, e que pedido que você vai fazer genérico? As crianças merecedoras que não estão passando bons momentos, o que eu puder ser útil junto às crianças necessitadas e carentes, que o Senhor Deus quiser que a gente vá socorrer. Assim. Então, fazendo essa conexão, sai do corpo com muito mais facilidade também, porque as trabalhadoras conectaram, e pensa nas crianças nuas, doentes, famintas. Quando estiver fazendo a comida, almoço e jantar, oferece, faz aquela mentalização. O pessoal do mundo espiritual, olha que comida gostosa que eu fiz, busca aí para o pessoal que não tem o que comer. Eles vêm e pegam o duplo espiritual da comida, é muito bom fazer isso. Se o seu pedido é para cura, sim, oração ao Dr. Bezerra de Menezes, oração a Oswaldo Cruz, o André Luiz, né? É o mesmo espírito. Oswaldo Cruz e André Luiz, que é o pseudônimo que ele usou nas coleções, né? Na coleção dos livros lá. Beleza, para pedido de cura, qualquer hora, 9 horas, muita gente reza pedindo às 9 horas para cura, mas peça a qualquer hora que você soube de alguém que está precisando de ajuda. Mas, homens, por causa do ectoplasma diferenciado, mulherada tem outros hormônios, tem outras constituições físicas
para o trabalho de ser colo, os homens têm o ectoplasma bom para a cura. Então, como falei para as mulheres, falo agora para os homens, pede, faz essa oração antes de dormir e se oferece, eu quero doar meu ectoplasma, eu estou bem. Ah, estou resfriado, mas estou bem, a minha cabeça está bem, eu quero doar. Então, não vá dormir sem fazer essa oração e pede pelos hospitais e os carecentes, os doentes que estiverem precisando de ajuda e Deus permitir, certo? Então, vamos embora trabalhar, né, pessoal? Muito bem, para organizar a cabeça para uma orientação verdadeiramente cristã, que não tenha desvios, que não tenha interpretação dos outros, que não gera blasfêmia, que muita gente fala cada um. Faça orientação para si própria, a oração do caminheiro, porque a doutrina que Jesus deixou chamava a doutrina do caminho. Então, oração ao caminheiro, ou então a oração ao Padre José. Divinismo, Padre José, sim, José de Anchieta, uma das vidas de Oswaldo Polidoro. Deixou poemas, deixou um trabalho exemplar, foi professor, ele é o professor dos professores aqui no Brasil, ele é lembrado no dia de hoje. Então, José de Anchieta ensinou virtudes para quem não sabia nem falar a nossa língua. Os índios aprenderam. Então, estuda essa poesia Prece do Caminheiro, porque nós somos caminheiros na estrada da doutrina do caminho de retorno a Deus. E também a oração Pai Nosso da inteligência, profunda, profunda. E aí vai se organizando a forma de pensar. Fluidificação de água para a cura, para lavar uma ferida, para deixar todo mundo mais calmo em casa, para tomar esta água junto com remédios, para, na época das coisas acontecendo, bombando, na época do Apocalipse, muitas emanações negativas, as pessoas com medo, não sabendo, não leram as profecias, vai ser tudo surpresa para muita gente. Água fluidificada, pessoal. Faça, ou pode fluidificar também chá. Se precisa tomar um chá, não está bem de saúde, fluidifica o chá e faz a oração da fluidificação da água. E poluição nuclear futuro, no futuro que vai ter, vai colaborar, porque eles vão colocar nesta água alguma coisa que barre essa poluição nuclear, tá? Então, para quem participa, nossa, de sessão, aquela oração chega a fazer bolinha, parece que está fervendo. Para pensar mais nas crianças, isso eu chamo os professores, eu chamo a mulherada em geral, para rezar. Quem tem empatia, meu Deus, o que estão fazendo com as crianças? O que os adultos estão dando de mau exemplo? Então nesse mundo cheio de erros e crimes, tem a oração pela criança no Evangelho Eterno, tá bom? Busca lá. Se estiverem fazendo um trabalho em casa, para começar o trabalho mediúnico, façam a prece de abertura, a oração ao princípio sagrado. Para evitar desvios particulares íntimos, tem ler na Bíblia Romanos, no capítulo 1, do 22 ao 32. Então, a gente tem que assumir a responsabilidade de sermos atuantes. Temos os dons para fazer a intermediação. E perante a justiça divina, nada mais grave do que errar contra a lei. A gente tem lido sempre a lei, leia na sua oração, já vai escutar na oração pública, na sua oração em casa com a família, leia em voz alta, enfim. Então, tudo isso faz uma conexão, uma abertura. A pessoa está sempre em estado de oração. Nas orações públicas, não as em casa,
Nas públicas tem sobre a mesa sempre um livro para fazer os pedidos pessoal. Pessoal, vou falar. A gente não lê porque não, aquela lei da sintonia que um dia a gente mencionou, das outras leis vigentes no mundo espiritual, é muito forte. Então, quando a gente escreve, o outro que vem procura nem ler para não entrar na vibração do seu pedido. Mas, se não querem falar em voz alta, escreva ali, ou se o seu pedido tem uma quantidade de detalhes grande que você gostaria de deixar bem claro. Por exemplo, eu estou com uma pendência na justiça, em tal vara da família, cheio de números o teu pedido, faz por escrito nesse livro, colocando os números, mas não escreva, eu quero pedir para minha tia. Você tem 8 tias, que tia você quer pedir? Uma vez aconteceu, a pessoa levantou, eu quero pedir para minha tia. O vidente começou a descrever, o tratamento médico já começou. Ela falou, não, minha tia não está doente, essa minha tia é outra. Aí ela pronunciou o nome com mais força e conduziu a cabeça de todo mundo para o nome da tia certa que ela queria, que nem precisava tanto de ajuda. E ela tinha uma tia que estava precisando muito. Então, quando vocês forem escrever nesse livro de pedidos, escrevam com detalhe. Não precisa escrever uma Bíblia. Escreve, fulano de tal, com tal idade, está com problema tal, e eu estou pedindo pela saúde. É assim, só, curtinho. Mas dá o nome, dá a idade. Se ele mora em outra cidade, meu, ajuda aí. Põe o nome da cidade. Nosso irmão Oswaldo Polidoro, ele escreveu assim, num dos livros eu copiei. Eu vou ler. Serão neste livro inscritos aqueles encarnados ou desencarnados que necessitarem de auxílios espirituais. Durante as sessões convém orar por eles, não é preciso ler os nomes, orem de forma genérica para os nomes que estão no livro, porque os guias vão usar o duplo do livro, eles tiram a cópia espiritual do livro, está lá tudo escrito. E não importa da oração que foi feita, de abertura, encerramento, enfim, cada centro tem que ter um mentor. Sua oração em casa é fixa, toda terça-feira, toda quinta, tal hora, elege um espírito que seja de tamanho e que seja convida. Você poderia, querida espírito tal, ser a mentora do nosso trabalho? E aí vai haver essa conexão. Os pedidos, então, nesse livro tem que ser dessa forma, liguem-se ao mentor da casa, de oração pública ou na sua oração em casa. Não deixa de fazer, não tem desculpa. Está morando longe? Faz em casa. Começa com uma pessoa, duas, dali a pouco a vizinha fica sabendo, dali a pouco vem outro. Você não sabe o teu potencial. Aí não é necessário que esse livro esteja nas casas pelo seguinte, porque tudo que está escrito lá tem aquela vibração de dor, de pedido, de desespero, o fulano desencarnou, enfim. Na sua casa, não tenha esse livro. Só se na sua casa tem um trabalho já maior, numa sala longe do corpo da casa. Uma garagem que você fechou, um quartinho lá no fundo que você não usava. Entenderam bem? Ali você pode colocar um livro. Fecha o livro, quando der fechado 7 meses, queima sem ler. E o mundo espiritual já deu resposta. Nem que seja não, como nós já falamos, tá? Orar pelos servidores em geral, você pede para amigos, familiares, guias, protetores da casa, enfim, falanges. Lembre sempre que cada um trabalha de acordo com o trabalho que tem em prática. E na hora de ir embora, antes de terminar, tu pede bênçãos para eles, te ajudaram, né? Gratidão é bom, né? E cada um vai trabalhar de acordo com o que pode. Ah, esse trabalhou pouco, eu vi na vidência, ele ficou só olhando. Está trabalhando.
Está aprendendo, certo? Todos são trabalhadores. Agora, tem muita gente que tem medo de entrar em hospitais e em cemitérios. E é local que a gente precisa entrar muito participante, muito aberto para o mundo espiritual superior. Você está indo para um lugar que estão em cemitério muito. Se der sorte, a gente vai parar em um, tá certo? Então, é uma coisa natural, faz parte dos trabalhos do mundo espiritual, o cemitério é para ter, entra cumprimentando o guia do local, porque tem, uma floresta tem um guia, sua rua tem um guia, a estrada tem um guia, entra no cemitério cumprimentando o guia do local. Eu venho aqui para colaborar, conte comigo naquilo que estiver precisando, entra orando pelo guia. Não se ligue com o trabalho, porque se você puder colaborar, o guia vai usar suas energias, o guia da casa, certo? O anjo guardião da casa pode chamar como quiser. E também, em paralelo, entre orando, pedindo ajuda para esse anjo guardião do local e para o seu anjo guardião. Me proteja, eu quero entrar e sair ajudando, tá bom? Mesma coisa em hospital, tá? Porque em hospital é a mesma atitude, tá cheio de gente desencarnada que acha que vai ficar lá para sempre, porque está em tratamento. Tem espírito lá brigando pela cama, sai, fui eu, aqui essa cama é minha. Desencarnou lá e o outro vem. Vê, a coisa é complicada, entra rezando, mas pedindo pelo guardião do hospital, pelo seu anjo da guarda, e vim aqui para colaborar e peço a Deus ajuda, e faz a tua visita, leva, se tiver um copo d'água do lado da cama, faz a oração para fluidificação, se a pessoa está em coma, não precisa ficar pondo a mão à distância, dê um passe magnético, trabalha, é um local de trabalho. Agora, divinista adora orar, pedir, adorar não é uma palavra que a gente deve usar. Divinista tem prazer de orar, de pedir pelos outros, relatos de evidência, né? Descrevem as coisas como são, então a gente gosta de ter essas respostas, enfim. Mas tem um outro tipo de pedido que eu estou deixando para o final, que a gente não pode deixar de fazer, que é sem economia, como o pai divino Oswaldo Polidoro dizia, nessa hora não sejam mão de vaca, sejam abertos, peçam muitas, sem economia, pedidos de bênçãos. Peçam bênçãos a Deus. Para quem faz aniversário, para quem vai se casar, para quem vai iniciar uma nova fase da vida, vai mudar de cidade, de país, vai trocar de emprego, uma nova fase. Bênçãos. Então, agora eu entro para explicar que tem certas coisas que a gente não faz no divinismo, porque pedimos bênçãos a Deus, em conjunto, todos juntos, que é, por exemplo, não tem batizado, não tem crisma, não tem casamento. Esses rituais, na época de Jesus não tinha, mas você pode fazer uma festa, o casal está inaugurando sua vida de casado hoje, você vai e você pode fazer uma cadeia de mãos, todo mundo junto, lê a oração, a poesia a Deus e fala, pessoal, vamos rogar bênçãos a este casal? Ou o casal vai até a oração em conjunto que frequenta, leva a aliança, e a aliança com o perfume imantado vai ser tirado todo o fluido material humano da aliança e vai ser imantado aquele anel que vai ser símbolo da união. Porque, na verdade, a partir do momento que já estão namorando firme, perante o mundo espiritual está valendo. Não é um papel humano, não é um ritual humano que vai tornar alguém casado com alguém. Não é. É a consciência.
Pensa bem nisso. Então, as bênçãos divinas a gente faz quando a criança nasce, por exemplo, ok. Mas não se esqueça, tem muita gente por aí que vai receber, nós vamos pedir a bênção, como em outras religiões, tem cerimônias que não são necessárias, mas que passaram por essa cerimônia. Tem batizados em cadeias, em delegacias, presos, hospitais, doentíssimos. Não vai ser lugares de drogados, prostíbulos, todos esses passaram. Estamos pedindo bênçãos fazendo a nossa parte, certo? Agora, quando é uma criança que vai pedir bênçãos aos que acabaram de nascer, a gente tem prazer em que outro casal venha, seja escolhido para ser padrinhos, para serem padrinhos da criança. Em que sentido? Para serem guias deste afilhado, sendo amigos dos pais da criança. No caso dos pais faltarem, serão eles que ficarão incumbidos de levarem esta criança para a trilha doutrinária, para a boa conduta, para uma vida moral, amorosa. Então, é nesse sentido que a gente pede que um casal seja escolhido nesse sentido. E aí, obviamente, voltamos a falar por sintonia quando a gente, numa oração em conjunto, faz um pedido desse teor para a criança que acabou de nascer, vai enfrentar o banco escolar da carne. A Mãe Maria traz a princesa Diana, que tem a legião das crianças que trabalham no mundo espiritual, elas trazem crianças para receberem bênçãos também. Então, volto a falar, por vibração uníssona, as vibrações se abrem para muito mais pessoas, não fica só para um. E a rodada de vidência sempre descreve o ambiente festivo, uma delícia, na hora de imantar as alianças de um casamento. Então, por quê? Porque eles estão se comprometendo ao pedir, ele, casal, está pedindo bênçãos a Deus pela união. Então, obviamente que a consciência está focada em tocarem a vida, auxiliando um ao outro, enfim. Mas, todas as pessoas que sabem e agem decentemente fornecem fluidos, eletromagnetismo, e isso vai ser duplicado. Não importa se é que raça, cor, emprego, é do corpo, e exala aquilo que o espírito coloca para fora com a força que ele tem de Deus, de ligação a Deus. Então, procura benzer, procura participar dessas bênçãos divinas e espalha para outros focos. É necessário a gente ser útil, ter prazer de ser útil, não é não? Então, o pedido de bênçãos, que a gente pede sempre no final, vamos fazer, não podemos deixar de direcionar, pensou no aniversariante, seu primo, sua filha, beleza. Mas e os trabalhadores que trabalharam tanto nos pedidos que todo mundo fez? Não deixe de reverenciar os trabalhadores que ajudaram, os anjos guardiães de cada um. Fala sério, o herói que nos ajuda, tanto inspira a gente. E também, na hora de pedir bênçãos divinas, vamos fazer uma reverência aos dons mediúnicos, aos dons que são cedidos por Deus, e a gente agradece por ter podido, na abertura entre os dois planos, ser útil na carne e fora dela, os dons mediúnicos. Um agradecimento a Deus, né? Por tudo que a gente distribui. Bênçãos divinas, pedir bênção divina para quem está presente, para quem queira estender pensando, enfim. Porque Deus sabe que a gente também precisa das coisas materiais, tá? Então, bênçãos divinas para o empregado que está lá na minha casa, enfim, tudo isso tem que ser muito amplo.
Vocês perceberam que pedir bênção divina também é um exercício de comunhão entre a consciência do indivíduo e a consciência divina? É uma ligação pedindo o que tem mais de divino em direção ao outro. Bênção divina é a consciência de um filho comungando com Deus. Não peça, capricha, escolhe, não peça bênçãos divinas para quem está fora da lei, para quem está com um comportamento desviado, enfim. Deus sabe dele e na hora do final peça bênçãos aos que merecem, aos que trabalham, tá bom? Nesta hora. No final, agradecendo, agradeça. Gratidão. Nossa, é tão importante. Ser grato é a maior virtude de um espírito. Ser ingrato é o pior, né? Da qualidade que um espírito possa ter. É uma condição horrorosa. Então, estão muito próximos os dias que os centros espíritas, os centros divinistas, nas orações públicas, vão ter que trabalhar muito. Está muito perto, pessoal. Amparando aqueles que foram atacados por espíritos com dores, com esses ataques espirituais. Então, a gente vai precisar cada vez mais se unir em oração. Quanto maior for a união de pensamentos bem sentido do fundo da alma, tanto melhor. Não adianta a gente conhecer todas as verdades proféticas. Nossa, eu sei. Eu sei e não usou? Eu sei e não colocou em prática? Então, não basta que a gente saiba como deveríamos atuar. Vamos atuar. É colocar em atuação com precisão. Sem união, onde é que você vai achar força? Então, todas as pessoas que têm intimidade com a Bíblia, ou que têm prazer de saber o que está na Bíblia, eu vou dizer 3 ocasiões. E que a Bíblia nos traz o aviso: vós sois deuses. Vou ler para vocês. Salmos 82, 6, lá no Velho Testamento. E eu disse, vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Ou seja, filhos do Altíssimo, somos deuses em fazimento. Já em João, capítulo 10, 34, respondeu a eles Jesus, não está escrito na vossa lei, e eu disse, sois deuses? Quer dizer, esse trecho Jesus trazia sempre. Você está esquecendo que você é um pedaço de Deus? E o terceiro local é a primeira epístola que Paulo escreveu aos Coríntios. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? O templo de Deus, o pedacinho, a centelha divina em nós? E que o Espírito de Deus habita em vós? Em outras palavras, não sabeis vós que vós sois deuses? Então, terminando, a gente nunca pode deixar de ler a poesia Deus, porque é uma forma de conversar com ele. É Deus falando na primeira pessoa. Nossa origem, o nosso pai, conversa no íntimo com ele, não coloca Deus em segundo plano nunca. Conversa com ele em primeira instância. Faça uso dos ensinos, daquilo que ele coloca nessa oração, procura entender o que foi prometido nas escrituras. Ah, nossa, mas lá está que vai ter o Apocalipse. Vai ter o Apocalipse, mas vai ler no final o que nos espera. Elias, que deveria restaurar todas as coisas, ele veio, restaurou, nós já temos o Evangelho eterno. Ah, eu não tenho, eu moro, fiquei sabendo de vocês, eu não tenho o Evangelho eterno. Entra no site www.gd, de Grupo Divinista, né? GD Patriarca Jacó, uma palavra só, .org.br. Lá tem todos os livros, e o Evangelho Eterno está lá,
faz download, ou então deixa o recado, eu quero um no formato de livro. A gente vai mandar para você. Queira, entra no site, pede, tá bom? Então, tá na hora da gente, entendendo o recado final, entrar na turma dos trabalhadores, tá? Então, aquele que chegou a conhecer já o Evangelho Eterno, e você, se não tem, vai buscar, com certeza, aquele que já conhece essas verdades completinhas, restauradas, nunca mais vai se livrar da responsabilidade. Eu já sei tudo. Ou seja, chegou minha vez, caiu na minha mão a oportunidade de eu conhecer tudo. Então, para esse, já começam as primeiras luzes do novo céu e da nova terra, porque o comportamento muda. A aura abre brecha para o mundo espiritual superior. Então, viver a lei, ficar prontinho, né, para o novo céu e a nova terra. Praticar o mediunismo, frequentando, se tem uma mediunidade, pratica santamente, de graça, amorosamente. Tenta assimilar a sabedoria do Evangelho Eterno. É isso que Deus quer para os seus filhos. Não se esqueça, seja bom irmão dos seus irmãos. Combinado? Então, dirija bem seus pensamentos. Até a próxima.